Olá, eu sou Liciane Viana. Começa agora o programa Checkmate, temporada Desafios para o Futuro do Rio Grande do Norte, parte 2. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, a cada programa, vamos entrevistar pessoas que se destacam em diversas áreas do conhecimento para falar sobre as perspectivas para o futuro do nosso estado. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Lice. Vamos juntos aqui em mais uma edição do programa Checkmate. Estamos ao vivo nessa tarde de segunda pela TV Universitária, com reprise na quinta-feira à noite. Bom, agora a gente vai conhecer um pouco do nosso entrevistado do dia. Arthur Cavalcante Silva, judoca paralímpico potiguar, é uma das inspirações do esporte adaptado no Brasil. Natural de Natal, Arthur começou a perder a visão na infância, devido à retinose pigmentar, mas encontrou no judô um caminho para a superação. Aos 32 anos, ele já conquistou títulos importantes, como o ouro na categoria até 90 quilos nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 e 4 medalhas de ouros pan-americanas. Além dos desafios de treino e competição, Arthur enfrenta as barreiras de uma cidade como Natal, com pouca acessibilidade, mas se mantém firme. Ele se prepara agora para as Paralimpíadas de Los Angeles 2028 e realiza palestras sobre superação, resiliência e fé, compartilhando sua jornada dentro e fora dos tatames. Arthur Cavalcante Silva, seja muito bem-vindo ao programa Checkmate. É uma honra receber aqui um medalhista paralímpico. Olá a todos, para mim é um prazer muito grande estar aqui, agradeço também o convite e vamos conversar. Vamos juntos. Bom, para me ajudar nessa entrevista, eu tenho aqui a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Jussier Lucas, Fabrício Brasiliano, Karen Souza e Liciane Viana, todos alunos de jornalismo da UFRN. Arthur, vamos começar então do início, né? Como é que foi que você se tornou atleta do judô? O que é que te motivou a escolher esse esporte? Eu sempre fui extremamente hiperativo, pratiquei de tudo durante a minha infância e como fui perdendo a visão aos poucos, aos 15 anos eu já não conseguia mais jogar bola, já estava bem perigoso andar de bicicleta e eu estava procurando alguma modalidade para fazer. Tentei natação, achei bastante chato, muito monótono, então eu recebi o convite de alguns colegas para praticar o judô. Por ser luta, me interessei. E já no início das primeiras aulas eu percebi que eu poderia ter ali algum destaque no futuro. Para quem não conhece, quais são as regras do judô paralímpico? Qual é o tempo de luta? Como é que funciona? As regras são praticamente as mesmas do judô olímpico, né? São 4 minutos de luta de tempo regular. Se a luta não acabar no meio desses 4 minutos, vai para o Golden Score, que é o ponto de ouro. Sendo que dentro desses 4 minutos, para acabar a luta, tem que ser uma pontuação chamada Ippon. Se acontecer só um vazare, vai para o Golden Score. E no Golden Score, se acontecer mais um vazare, acaba a luta. Quer dizer, se acontecer um vazare, que seja, acaba a luta. Outra forma de acabar a luta são com 3 punições, né? Que se dá o comando de Hansokumake, que significa que o atleta está eliminado, seja por alguma punição de falta de combatividade ou por pisar fora da área. Enfim, são vários tipos de possíveis punições. E o objetivo do judô é colocar as costas do adversário no tatame, estrangulá-lo até que ele desista ou forçar a articulação do cotovelo até que ele desista também. É mais ou menos por aí. A única diferença do judô paralímpico para o judô olímpico é que no paralímpico a gente já começa segurando no kimono e no olímpico vai haver aquela disputa inicial pela pegada, que foi até alvo de algumas críticas na última Olimpíada, né? Uhum. Você falando parece assim tão calmo, tão simples, né? Estrangular e tal, não sei o que, umas coisas assim, mas é bacana para a gente ver a percepção do atleta também, né? Vamos à primeira pergunta dos estudantes, que será feita por Jussier Lucas. Olá, Arthur, seja bem-vindo. Arthur, como é que funciona o treino e a preparação física de atletas de um alto rendimento? Hoje, cada dia mais a ciência está dentro da nossa preparação, de forma que não medimos mais por quantidade de treino, nem apenas quantidade de tempo de treino, mas sim a qualidade desse treino. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar que nos acompanha tanto para fazer o cálculo de quanto que a gente vai treinar,
quanto o descanso também entre uma sessão de treino e outra. Hoje eu estou fazendo em torno de 8 treinos semanais, sendo eles 5 de judô e 3 de musculação, fora outros treinos para prevenir lesões, né, que são feitos junto com a pessoal da fisioterapia. E assim, para além dos treinos, tem todo o trabalho psicológico também, a alimentação, enfim, tudo isso. Muito mais. Eu queria insistir nessa pergunta, porque a gente viu, né, vários exemplos de atletas, por exemplo, nas Olimpíadas agora, o retorno da Simone Biles, né, depois de problemas de saúde mental. Muito se falou disso também com relação a Rebeca, na ginástica, como ela estava concentrada e preparada emocionalmente. Então, quais são as abdicações que você tem que fazer, por exemplo, ir para festa, né, beber, tudo isso tem que ser uma vida muito regrada, né, Arthur? Eu costumo dizer que o esporte, o atleta de alto rendimento, como qualquer outro profissional, ele tem a carga horária dele a ser cumprida, né? E a carga horária do atleta são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, se não for bissexta. Então, realmente muita dedicação. Cada mínima escolha do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha rotina, eu sei que vai repercutir também no meu resultado. Então, tudo isso que você falou são restrições que a gente tem que estabelecer na nossa vida muitas vezes. A opção do que eu vou comer, de quanto eu vou comer, de que horas eu vou comer. Do sono, do tanto que você vai dormir. A prática de higiene do sono é fundamental, principalmente para pessoas como eu que têm dificuldade de dormir, né? E muito mais ainda em períodos de maior tensão, como o período esportivo, ou período competitivo, como a Paralimpíada, né? Então, o nível de tensão é muito alto. A gente sabe o nível de cobrança que é colocado sobre nós e que nós colocamos sobre nós mesmos. Esse que é a cobrança mais intensa, pelo menos no meu caso. Então, são muitas coisas que que a gente tem que, como a gente brinca, igual aquela brincadeira dos pratos, né? Equilibrar um prato num cabo de vassoura. Você vai mexendo ali, tem que equilibrar tudo ao mesmo tempo, são muitas coisas. Então é bem corrida, bem sufocante muitas vezes. Muito desafiante, né? Vamos agora a mais uma pergunta. Quem faz é Fabrício Brasiliano. Olá, Arthur. Arthur, para você, qual o seu maior desafio como um atleta paralímpico? Sair de casa para o treino, do treino para casa, de casa para a fisioterapia, da fisioterapia para casa. Então, assim, eu costumo dizer que o treino é a parte mais fácil. A preparação de o que comer, o que não comer, isso aí para mim ainda continua sendo fácil. O que foi, e por muito tempo, a maior barreira, para mim, eu tenho certeza que é para a maioria dos atletas paralímpicos, principalmente aqueles que não têm uma condição financeira para pegar um Uber, para ir de carro particular, para ter um familiar ali do lado dele para lá e para cá, são as barreiras arquitetônicas, né? O principal desafio. Porque você, por exemplo, eu tinha que atravessar cerca de 16 semáforos por dia. E não eram qualquer semáforos, né? Era Bernardo Vieira, Rui Barbosa, ou seja, Salgado Filho, avenidas extremamente movimentadas da nossa capital aqui, por exemplo. E aí, assim, mesmo quando depois que você atravessava a rua, ainda tinha que lidar com aquela cabeça que ia bater no orelhão, numa placa, num toldo, numa árvore, e diversos outros tipos de obstáculos que a bengala não consegue detectar, como, por exemplo, também um bueiro, que eu já afundei minha perna no bueiro umas 2 ou 3 vezes aqui na nossa amada capital, de a perna afundar até quase o quadril, né? Então, alguns livramentos eu já passei nessa vida, a cada semáforo desse que eu passava e saía de lá com vida e sem nenhuma lesão, né? Então, grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e sustentado até aqui. Você acha então, Arthur, que a principal dificuldade, assim, do ponto de vista de acessibilidade, de pessoas que são cegas, é essa questão da acessibilidade nas ruas? Quanto à educação, por exemplo, aulas para pessoas com deficiência visual, escolas, até mesmo o incentivo ao esporte para crianças que já enfrentam cegueira, o que é que você acha que também é difícil nesses outros aspectos? E assim, com relação às barreiras arquitetônicas, não apenas para os cegos, né? Os cadeirantes, né? Os deficientes físicos também enfrentam as mesmas ou até mais barreiras do que nós. Mas com relação à educação, o que eu costumo dizer é que para a pessoa cega, particularmente, a parte mais importante não é que você entregue uma cartilha de como lidar com aquela pessoa, de como agir com ela, de como ensinar para ela, até porque essa cartilha não existe. Então, e seria extremamente complexa de se criar, porque cada cego, cada pessoa com baixa visão vai ter a sua particularidade, vai ter sua memória visual ou não. Então, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é que haja boa vontade
paciência, criatividade e perseverança, né? Porque é uma dificuldade para a pessoa cega, mas também para a pessoa que quer ensinar para ela muitas coisas. Maravilha. Quem faz a próxima pergunta é Karen Souza. Olá, Arthur, tudo bem? Como é que você vê a evolução do esporte paralímpico aqui e o que ainda precisa melhorar no cenário esportivo? É uma grande tristeza que eu tenho no meu coração assim, com relação ao esporte paralímpico do RN, que por um lado nós somos uma potência nacional, em proporção muito maior do que é no Olímpico, por exemplo, mas nós não temos o reconhecimento que é devido. E aí eu digo tanto a nível estadual mesmo, municipal, quanto nível nacional, né? Eu acho que falta o empresário, o grande empresário principalmente, ter maior consciência do quanto que aquele atleta medalhista, ou muitas vezes nem medalhistas, mas teve uma participação numa Paralimpíada, isso já é uma coisa muito grande e já agrega muito a marca dele, né? Então às vezes a gente não encontra a valorização por parte da grande empresa, né? Então até com relação aos próprios governantes mesmo, existe uma muito pouca exploração dos resultados que nós que a gente vem conquistando. Eu digo que a nível federal, por exemplo, a gente tem bolsas muito boas, programas excelentes como o programa Bolsa Atleta, mas ainda existe pouco investimento ou pouca ação na divulgação desses grandes resultados que o nosso povo tem conquistado. Eu acho que a figura atleta de alto rendimento ainda é pouco explorada, eu acho que seria isso. Arthur, a gente estava vendo agora há pouco aí imagem focada nessa medalha que está ao seu lado, reluzente aí de ouro. Eu queria perguntar a emoção de chegar a esse que eu imagino que seja o ponto máximo aí de qualquer atleta, né, numa Olimpíada, numa Paralimpíada, que é a medalha de ouro. Eu queria que você descrevesse para a gente como é que foi a emoção desse momento. Para descrever a emoção, eu ia ter que passar aqui uns 2 anos só conversando sobre isso, né? É uma emoção realmente muito grande, é o ápice, com certeza, mas é como eu disse também, melhor do que isso, só 2 disso, né? Só indo buscar outra agora na próxima Paralimpíada e depois, quem sabe, outra. Mas a emoção é muito grande, né? São muitos anos, geralmente a gente diz, são 4 anos de preparação, porque o ciclo demora 4 anos, mas não são só 4 anos, né? Desde os 3, 4 anos de idade, eu já era extremamente hiperativo e já estava me preparando de alguma forma para esse futuro que Deus reservou para mim hoje. Então, chegar lá é uma forma de realmente, é um sentimento de alma lavada, ter um fardo muito grande, maior do que a alegria, eu acho que é o alívio de, cheguei. Então, isso aí é muito bom. Muito legal. Bom, o papo tá bom, mas a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho. Não saia daí que o Checkmate volta já já. Estamos de volta com o programa Checkmate, recebendo hoje o judoca paralímpico campeão, Arthur Cavalcante Silva. Arthur, vamos falar um pouquinho sobre qual é o tipo de deficiência visual que você tem, em que fase da sua vida, né? Você até falou no primeiro bloco que foi perdendo a visão aos poucos, então explica para quem está em casa como é que foi esse processo, que tipo de doença você enfrentou. Eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina, congênita e hereditária, que significa, obviamente, que minha filha pode ter. E eu, no meu caso, herdei do meu pai. Já meu pai foi o primeiro caso na família, então o caso dele foi uma mutação. Beleza? E aí é uma doença que a gente nasce enxergando pouco e o pouco que a gente tem, a gente vai perdendo aos poucos, né? Então é basicamente isso, de modo que com 10 anos de idade eu já não enxergava mais o que tinha no quadro, 15 anos eu já não conseguia mais enxergar o que tinha no livro, 17 eu já não conseguia mais fazer prova e 19 já não conseguia mais ver o rosto das pessoas, já estava praticamente cego já. Vamos seguir aqui com a próxima pergunta, que será feita por Liciane Viana. Arthur, alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria falar um pouquinho sobre essa pauta saúde mental, né? A gente estava falando sobre a alegria dessa medalha maravilhosa que está aqui na nossa frente, mas as derrotas, elas são inevitáveis e acontecem no esporte. Como é que é a sua preparação mental antes, durante e após os campeonatos que você participa? Eu me preparo no dia a dia, principalmente, né? Eu acho que já mentalizando o que é que eu vou fazer com o meu adversário, o que é que ele pode fazer comigo, um plano B, um plano C, né? Então, essa mentalização da luta, que é só parar quietinho no canto e ficar realmente pensando,
e sentindo já a adrenalina ali mesmo e controlando essa adrenalina. É a principal preparação que eu posso fazer no pré, né? Mas durante é controlar a ansiedade, sem dúvida nenhuma, porque nem eu posso ir com sangue de olho nos olhos demais, tenho que ir lá, nem também posso entrar muito apático, vai dar tudo certo, né? Good vibes também não, tem que ser um equilíbrio ali entre os dois. E no pós, a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma, é lidar com algumas derrotas, né? Algumas frustrações. Lidar com a alegria é sucesso, né? O único perigo é você não deixar subir para a cabeça, mas já é uma coisa que para mim não tem nem esse perigo. Então, a parte mais difícil no pós, para mim, uma vez, foi a frustração, por exemplo, de ser prata nos Jogos Mundiais. E aí entrei até numa crise, assim, porque, enfim, por um lado, eu sou prata, sou vice-mundial e eu estava triste com aquilo. Então, eu digo, eu não posso estar triste com isso, né? Então, tive que lidar com esse sentimento de até quebrar. O sentimento espontâneo que veio foi de tristeza naquele momento e transformar ele num certo contentamento e, ao mesmo tempo, num desejo de buscar na Paralimpíada e fazer ainda melhor para poder conquistar o tão almejado resultado. E isso se dá muito pelo tipo de valorização que existe do esporte no nosso país, né? O cara que é campeão, ele é campeão. Agora o cara que é prata, perdeu lá, né? Não deu certo, né? Não deu certo, cara. Né? Como assim não deu certo, né? Por mais que eu discorde disso, eu fiquei frustrado no dia justamente por ter sentido esse sentimento, sabe? De caraca. Enfim, então agora, é isso. Eu lembro, viu, Arthur, só uma dúvida aqui besta, mas que Rebeca Andrade falou que nas Olimpíadas, até chegar lá para fazer a coreografia, o solo e tal, ou dar os saltos, ela ficava lembrando das receitas que ela tinha salvado que ela ia fazer. No seu caso ali, antes de entrar no tatame, você fica mentalizando, rezando, orando, o que é que você pensa? Fico alternando. Tem hora que eu posso pensar na receita, tem hora que eu posso pensar na luta e eu vou... Justamente aquela questão do que eu falei. A gente vai equilibrando esse prato, sabe? Nem eu posso ficar ali pensando o tempo inteiro só na luta, nem eu posso muito menos ficar pensando só na receita de bolo. E isso é assim, é uma questão muito individual, certo? Eu estou falando como eu procedo. É diferente da forma como o meu adversário e, enfim, é muito difícil dizer qual é o certo e qual é o errado. A gente tem que ver o que é que funciona melhor para cada um. Maravilha. Vamos agora a mais uma pergunta que será feita por Jussier Lucas. Arthur, como você analisa a visibilidade dos esportes paralímpicos na mídia? Bem aquém do que poderia ser ainda. E está aí, na verdade, o principal fator de porque as empresas ainda não entenderam o potencial do esporte. Porque as mídias ainda não divulgaram esse potencial, né? Fica muito difícil a gente ter um marketing bom do esporte paralímpico se não houver mídia, né? Então, a esperança da gente é que venha aí, na próxima, o Casemiro, não vou mentir, porque pegando a Cazé TV, a gente sabe que consegue transferir para as redes sociais e tendo as redes sociais a gente não fica dependendo das grandes mídias. Então, é basicamente por aí. Sobre patrocínio, né? Falando um pouquinho de visibilidade, Arthur, explica pra gente qual é o patrocínio que você tem hoje e em algum momento da sua vida você passou, por exemplo, teve dificuldade de se manter enquanto atleta de alto rendimento, porque um atleta de alto rendimento, né, deixando claro aqui, ele não pode, talvez em algumas modalidades até sim, né, tem algum emprego formal e depois ele vai ali para o treino, que eu imagino que não seja o caso de um judoca, porque como você falou, precisa do sono, da alimentação, de 8 treinos por semana, então em algum momento você pensou duas vezes ali, se não, eu vou deixar aqui o esporte um pouquinho de lado porque eu preciso ter uma carteira assinada, como é que você lida hoje com os patrocínios? Então, hoje a gente tem o patrocínio do programa Bolsa Atleta, do Governo Federal, da Caixa Econômica Federal, e eu aqui em Natal tenho vários parceiros, como Restaurante Sadoshi, Estilo Academia, Drive Treinamento Integrado, Insight Psicologia, Target Filmes e atualmente, mais recentemente também, esqueci de um. Mas você vai me perdoar. Mas tá perdoado. São muitos parceiros. A gente tem muito parceiro, mas patrocínio só do Governo Federal, né? Ainda não tem nenhum de nenhuma grande empresa ou coisa do tipo. E assim, hoje eu não tenho do que reclamar financeiramente, mas o começo com certeza é bem complicado para qualquer atleta de alto rendimento e comigo também não foi diferente, né? A gente tem que ralar muito no começo e investir e apostar muito
No meu caso, tive até que abrir mão da faculdade, né? Eu cursava História aqui na UFRN e tive que abrir mão porque os professores me reprovavam por falta, mesmo tendo notas boas, sendo um cara participativo na aula. Eu fui reprovado por falta diversas vezes e acabei abandonando o curso para poder investir na minha profissão, na qual eu tenho que viajar muito para poder representar o nosso país, né? Então, foi basicamente por aí a minha trajetória com relação a isso. Massa. Vamos agora a mais uma pergunta dos alunos. Quem faz é Fabrício Brasiliano. Arthur, você falou um pouco sobre a preparação, né, para os campeonatos, para os jogos e como estão as expectativas para os próximos jogos, para as próximas competições, especialmente os Jogos Paralímpicos. Não poderiam ser melhores, né, as expectativas, porque, como eu falei, a parte mais difícil para mim, sendo bem sincero, já passou. Agora é manter, e hoje eu tenho mais recursos para me manter também, então estou bem animado, bem entusiasmado para trazer mais um ouro para o Brasil em Los Angeles e, quem sabe, seguir aí até a Austrália em 2032. Mais ou menos esse é o meu plano e eu acho que vai dar certo. Com certeza, estamos na torcida aqui desde já por você. Quem faz a próxima pergunta é Karen Souza. Arthur, falando sobre conquistas agora, ao lado da medalha olímpica, claro, eu queria saber qual foi a sua primeira grande conquista que você se lembra? Eu fui campeão brasileiro sub-23 na minha primeira competição no Paralímpico, porque antes eu lutava com pessoas que não tinham nenhuma deficiência. Na verdade, eu sempre fui o pior em tudo que eu pratiquei. Como eu falei, eu pratiquei todo tipo de esporte que vocês puderem imaginar que eu tive a oportunidade. Mas eu era sempre o pior, porque as pessoas do meu convívio não tinham nenhuma deficiência. Então, a primeira vez que eu participei no Paralímpico, eu fui campeão brasileiro sub-23, aí já lutando com pessoas que tinham o mesmo grau de deficiência que o meu. Isso aí foi uma virada de chave também, para pensar que, enfim, poderia começar a trilhar um caminho agora profissional no esporte. Arthur, logo no início dessa edição, a gente falou que um outro trabalho que você tem é de realizar palestras para incentivar outras pessoas e para falar também da sua história de vida. Como é que tem sido esse tipo de trabalho, a receptividade? Você já viajou para participar de eventos desse tipo? Conta pra gente. Para mim é uma forma de devolutiva social, certo? Uma forma de entrega social, principalmente, do investimento que eu recebo de nível federal. Então, escolas estaduais, municipais que me convidam, eu vou gratuitamente, né? Já fui para diversas delas. Particulares eu vou, aí já obviamente pagando, e aí é uma das frustrações que eu tenho, porque aqui no estado se paga muito mal se a gente for comparar com não só Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e etc. Mas se a gente olhar para Paraíba, Pernambuco aqui já é um cenário bem diferente. Então, mais uma vez, esbarra nessa questão do que eu falei, do nível de valorização do esporte aqui no estado ainda é bem pequeno. Arthur, você citou aí alguns parceiros, né? Inclusive a academia onde você treina, mas o treino do judô, onde é que você faz? Vamos falar também quem é seu treinador, porque muito se fala do atleta, às vezes esquece dessa parte técnica também, então vamos valorizá-los, né? Uhum. Quem começou comigo foi Tibério Maribondo, na verdade foi ele que me apresentou o esporte paralímpico, né? E hoje eu treino com o Silvânio França, os treinos, boa parte deles são aqui na UFRN, no ginásio, e também em outras academias espalhadas por Natal inteira, né? Aqui a gente tem muito atleta bom de judô e é cada um numa academia diferente, então eu tenho que sair migrando de um em uma para treinar com todos eles e sair daqui melhor e mais capacitado para poder representar o nosso país da melhor forma possível. Eu lembro que agora nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris teve uma discussão muito grande em torno do prêmio em dinheiro que o governo brasileiro estava dando para cada um dos atletas que voltasse com medalha, inclusive sobre o ponto de vista do imposto pago ali na hora de voltar para o Brasil com essa premiação. A premiação do atleta paralímpico é a mesma do atleta olímpico? E como é que foi esse reconhecimento para você? Deu para voltar e construir mais coisas na sua vida? Sei lá, comprar uma casa para sua família? Você já tem essas conquistas materiais também graças ao seu trabalho? Graças a Deus e ao meu trabalho. Então, o valor é diferente do olímpico, mas já é bem aproximado. O valor da bolsa, do programa Bolsa Atleta, é o mesmo do olímpico, né? Da Caixa também é o mesmo, é bem similar. Então, como eu falei, do ponto de vista do governo federal, a gente nunca teve problema com relação a essa igualdade aí, né? Mas no aspecto mais da iniciativa privada, ainda existem com certeza algumas diferenças, até porque a mídia é muito diferente também, né? Sim. Bom, ainda tem a pergunta aqui da Liciane Viana.
Arthur, você sabe que isso é inspiração para muitos, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquele jovem que está assistindo a gente, jovem deficiente, ou até mesmo qualquer idade, né? É possível começar com qual idade que pode iniciar no esporte, mas eu queria que você deixasse essa mensagem para eles, para incentivar eles que querem se tornarem atletas também. A mensagem que eu deixo é que se dedique ao máximo, esteja pronto para renunciar a muita coisa e avalie se realmente vale a pena, porque ser atleta de alto rendimento definitivamente não é para todos, mas ser atleta, e aí eu digo esportista, né, praticar atividade física, isso sim é para todos e é muito importante que a gente se dedique a isso, né? Mesmo eu, quando me aposentar, tenho que me manter ativo fisicamente, né, para que eu possa ter uma boa saúde. E, enfim, o esporte ele ajuda na questão social, de você criar vínculos e laços mais fortes, ajuda na questão da saúde, ajuda até na segurança, né? Então, o que eu dou de dica para todo mundo é que faça, né? Independente se você vai competir ou se você não vai competir, pratique, se esforce, dê o seu melhor e seguimos. Bom, antes de encerrar essa edição aqui do Checkmate, Arthur, eu queria perguntar como é que você gostaria de ser lembrado, qual é a marca que você quer deixar na história do esporte paralímpico, do esporte potiguar? Alguém que deu o melhor para representar da melhor forma possível e para inspirar a sociedade a elevar o nível do esporte, não só a nível de medalhas, mas a nível de, como é que eu posso dizer, de evolução social mesmo, sabe? Basicamente por aí. Fala aí, antes da gente encerrar aqui, dar o tchau, suas redes sociais, quem quiser saber mais, alguma empresa que estiver assistindo que quiser também ser um dos parceiros aí nessa sua carreira, como é o seu Instagram? Fala aí pro pessoal. O meu Instagram hoje é @ArthurSilvaJudoca, Arthur com TH, e estaremos lá dispostos a negociar, seja palestras na iniciativa pública, que é de graça, é só organizar no calendário, ou palestras na iniciativa privada, propostas de patrocínio. Estamos aí para buscar o melhor, não só para mim, mas para todos. Arthur, muito obrigado, siga firme, aí estaremos na torcida e muito orgulhosos de você nas próximas Paralimpíadas, né? Que eu tenho certeza que você já está pavimentando aí esse percurso que vai ser certamente pelo menos de algum lugar no pódio, né? Isso aí a gente já está na expectativa e eu estou ajudando a pressioná-lo aqui nesse sentido. Mas muito obrigado pela sua presença no Checkmate. Mais uma vez eu agradeço o convite. Isso é uma das formas da gente trazer para a sociedade o valor do esporte e divulgar o nosso trabalho também. Então eu agradeço e seguimos juntos aí até Los Angeles e até além disso. É isso aí. Valeu, Arthur. Muito obrigado também aos alunos aqui de jornalismo da UFRN por esse programa e muito obrigado a você que esteve conosco em mais uma edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.